Olá, turma, tudo bom com vocês? Meus queridos, como nós havíamos combinado, hoje eu vou dar continuidade naquela partezinha final das unidades de medidas e as suas conversões, tá certo? Se vocês analisarem os últimos vídeos que eu mandei para vocês, nós estamos falando justamente sobre esse assunto. Eu falei com vocês sobre algumas unidades de medida, unidade de medida de massa, unidade de medida de área, unidade de medida de comprimento, unidade de medida de volume. Finalizamos aqueles vídeos falando sobre unidade de medida de volume. E hoje, nós, para finalizar, vamos terminar aquela partezinha de unidades de medidas de volume e suas conversões. No vídeo anterior, eu falei sobre um sistema de unidades de medidas do volume diferente desse sistema de unidades de medidas que nós vamos ver agora, tá certo? Porque o volume, ele admite esses dois sistemas de unidades de medidas: metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, decímetros cúbicos, tá certo? E também admite como unidade de medida o litro. Ó, o litro, ele também é uma unidade de medida de volume. E é tão utilizada quanto aquelas unidades de volume que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá certo? Se vocês observarem, é o seguinte, ó, 1 litro é a unidade de medida do volume, e ele também aceita, ou ele também admite, aqueles prefixos que eu mostrei para vocês na aula passada. Que prefixos são aqueles? Esses que eu listei aqui novamente, ó, igual a gente fez na outra aula. Ó, deca, hecto, quilo, deci, centi, mili, certo? O litro, ele também aceita esses prefixos. Então, quando eu pego o prefixo deca e junto ele com o litro, eu tenho decalitros, tá certo? Quando eu pego o prefixo hecto, representado pela letrinha H, e junto com litros, eu tenho hectolitros. E quando eu pego o prefixo quilo e junto com litros, eu tenho quilolitros. A mesma coisa aqui, ó, decilitros, centilitros e mililitros. Pessoal, esse daqui é muito comum a gente ver em nosso dia a dia. ml, mililitros, tá certo? Por exemplo, quando você pega uma jarrinha dessas aqui de fazer suco, que eu sei que vocês devem ter uma jarrinha dessa aí na casa de vocês, ela já vem aqui com uma escala, ó, indicando. Talvez não vai dar para vocês enxergarem, mas acreditem em mim. Ele tem uma escalazinha aqui, ó, 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml, 1 litro, certo? Aqui está uma escalazinha de unidade de medida do volume desse recipiente, ok? Então ele começa a marcar em ml ou mililitros, tá certo? Até chegar em 1 litro, ok? E aí quando você vai fazer, por exemplo, uma receita, tá lá na receita, acrescente 200 ml de leite. Aí você vai lá, pega seu recipiente, mede seus ml, a quantidade de leite que você quer e você acrescenta na sua receita, tá certo? Então, existe também uma relação matemática de convenção entre essas unidades de medida, igual aconteceu com as outras. E aí você tem que lembrar só o seguinte, ó, quando eu quero transformar de litros para decalitros, eu vou dividir por 10. De decalitros para hectolitros, eu divido por 10. De hectolitros para quilolitros, eu também divido por 10. De mililitros para centilitros, eu divido por 10. De centilitros para decilitros, eu também divido por 10. De decilitros para litros, eu também divido por 10. Tá certo? Agora, se a relação for daqui para lá, ou seja, eu quero transformar de quilolitros para hectolitros, eu vou multiplicar por 10. Daqui para cá,
eu multiplico por 10. De decalitros para litros, eu também multiplico por 10. De litros para decilitros, multiplico por 10. De decilitros para centilitros, multiplico por 10. E daqui para cá, eu também multiplico por 10. Tá certo? E ainda tem um detalhe. Se eu quiser transformar direto de litros para mililitros, para ml, que é aquele que a gente está mais acostumado a ver nesses recipientezinhos que a gente está acostumado a utilizar em nossas cozinhas, então eu posso fazer a seguinte relação também, ó. 1 litro é igual a 1000 ml. 1 litro é igual a 1000 mililitros, tá certo? Então, usando essas relaçõezinhas aqui, ó, você pode fazer qualquer conversão de qualquer uma dessas unidades de medidas do volume, tá certo? E aí tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Além dessas unidades de medida de volume, tem aquelas outras que eu mostrei anteriormente. Lembram? No vídeo aula passado, se vocês derem uma olhadinha lá, metros cúbicos, decímetros cúbicos, que está lá na outra tabela. Existe uma relação entre elas duas, entre esse sistema de unidade de medidas e o sistema de unidade de medidas de volume que nós vimos no vídeo anterior, finalzinho do vídeo anterior. Existe uma relação entre elas duas. Essa relação entre esses dois sistemas de unidades de medida do volume, eu vou mostrar direitinho para vocês no exercício da parada obrigatória que nós vamos resolver no próximo vídeo, tá certo? Ok? Beleza. Unidades de medida do tempo e suas conversões. Pessoal, o tempo, ele também é uma grandeza física, nós já sabemos disso, tá certo? Então, ele admite também as suas unidades de medida, não é assim? E quando nós falamos em unidade de medida de tempo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são as horas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. A unidade de medida fundamental do tempo, ou seja, a unidade de medida do tempo no Sistema Internacional de Unidades, são os segundos, tá certo? Então, quando a gente pedir unidade de tempo, unidade de medida do tempo no Sistema Internacional de Unidades, nós temos que lembrar que são os segundos. Agora, eu posso medir o tempo com outras unidades de medida? Claro. Quais são elas, Adnan? Minutos, horas, dias, meses, anos, certo? Tudo isso também são unidades de medidas do tempo, tá certo? Existe uma relação entre essas unidades de medida? Existe. Que relação é essa? Ó aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, a unidade de medida do tempo e o seu correspondente em segundos. Ó que simples. Isso aqui vocês já sabem. Um minuto, ele equivale ou ele corresponde a 60 segundos. Uma hora, ela corresponde a 3.600 segundos. E em um dia inteiro, eu tenho quantos segundos? Olha que legal, 86.400 segundos. Perceberam? Então existe uma relação matemática entre essas unidades de medidas. E essa relaçãozinha matemática está aqui nessa tabelinha que eu trouxe para vocês e que também está aí no módulo de vocês. Com isso, a gente pode fazer qualquer conversão e isso vai ser muito, muito, muito utilizado por nós no próximo assunto, tá certo? Essa conversão aqui entre essas unidades de medida do tempo, tá certo? Então, vocês não podem esquecer, 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 3.600 segundos, um dia inteiro eu tenho 8.640 segundos. E ainda poderia acrescentar aqui, ó, o seguinte, ó, 1 hora, ela equivale ou é igual a 60 minutos. Tá certo? Ainda tem essa relaçãozinha aqui também, que a gente vai utilizar nas conversões entre essas unidades de medida do tempo.
tá certo? E aí, pessoal, com isso, a gente fecha essa etapa do assunto e no próximo vídeo que eu vou enviar para vocês, nós vamos trabalhar os exercícios da parada obrigatória do módulo de vocês. E nesses exercícios vai ser legal porque aí a gente vai ver como é que a gente aplica essas transformações que eu estou mostrando aqui agora. Beleza? Um abraço.